Olá a todos e bem-vindos a outro episódio do Cartoon Horror Show. Hoje estou com Quinzel, que também tem um canal de histórias de terror. O link estará na descrição. Contaremos a vocês 3 histórias assustadoras, reais e animadas. Sente-se confortavelmente, apague as luzes, verifique se as portas estão bem trancadas. E vamos começar. Algumas semanas atrás, eu caminhava com meu amigo Dustin. Nós decidimos explorar aquele asilo abandonado. Era um prédio enorme de cerca de 3 andares. Atravessamos a rua e continuamos nosso caminho em direção ao antigo asilo. Então, quando olhei mais de perto, meu coração parou brevemente. No último andar, vi alguém nos observando, a mim e ao Dustin. Parei e ele me perguntou qual era o problema. Então, eu disse para ele olhar para a janela no último andar. Ele levantou o olhar e também viu. Continuamos olhando para ele por alguns segundos antes que desaparecesse da nossa vista. Não sabíamos mais se devíamos entrar. A gente tinha concordado que era simplesmente uma pessoa querendo comprar droga ou algo assim. O tráfico de drogas era frequente aqui. A gente via placas dizendo proibida a entrada quando explorava o primeiro andar do prédio. Tinha muito caco de vidro e grafite por toda parte. Tinha um onde estava escrito: "Adoro quando ele corre, não me peguem." Era assustador. Provavelmente era só mais uma brincadeira. Subimos para o segundo andar e era praticamente a mesma coisa. Mas lá tinha um elevador velho com a porta levemente aberta. Destiny acendeu sua lanterna e apontou para o elevador. Havia muitos resíduos eletrônicos, mas também pássaros mortos e outros animais. Como se isso não bastasse, ouvimos passos no terceiro andar acima de nós. Meu coração estava prestes a explodir. Eu tinha um mau pressentimento sobre esses barulhos e disse para irmos, mas ele insistiu que tudo ficaria bem. E ele correu para o terceiro andar. Eu não queria ficar sozinha naquele elevador assustador. Então eu o segui. Tirávamos fotos com nossos celulares de tudo nos andares anteriores. Ao subir as escadas, senti que algo nos seguia e pedi para Dustin se apressar. Ele subiu para o andar de cima e eu não estava muito atrás. O que vi no terceiro andar daquele asilo vai me assombrar para sempre. Havia pentagramas e pássaros por toda parte. O cheiro era horrível. Havia outras salas atrás, no canto. Lembre-se que era o andar de onde víamos aquela coisa nos observando. Antes, a gente ouvia como se fossem sussurros vindos do meio da sala. A gente pegava nossos celulares e começava a tirar fotos. Após algumas fotos, percebi que alguém tinha entrado. Meu coração batia fortemente, juro. Era a pessoa que tínhamos visto há pouco. Destiny e eu estávamos em pânico, sem coragem de nos mexer. Depois de encararmos aquilo por uns 10 segundos, a coisa começou a nos perseguir. Por fim, gritando, disparei em direção às escadas, quase derrubando meu celular. Corri e pulei por uma janela do segundo andar, caindo em um arbusto. Depois levantei-me e continuei correndo, agachando-me atrás de uma cabana velha. Quando de repente me lembrei que Dustin ainda estava lá, eu nem tinha percebido enquanto corria para as escadas. Eu o havia perguntado onde ele estava, mas ele não me respondia. Eu estava agachada por mais de 3 minutos quando de repente vi Dustin fugindo do asilo. Levantei-me e gritei seu nome. Ele me viu, gritou para eu correr e olhou para trás. Fiz o mesmo e vi que 2 pessoas o perseguiam. Eu procurava a estrada e Dustin me alcançou. Então, começamos a correr juntas e não paramos até pularmos na vala, do lado da estrada. Levantamos o olhar e vimos 2 pessoas em pé na frente das portas do asilo. Eles também nos viam, mas acabaram entrando. Corremos para o restaurante local, sentamos ofegantes e pedimos Sprite e batatas fritas. Enquanto esperávamos ser servidas, perguntei a ela o que aconteceu depois que corri pelas escadas. Ela me disse que também foi perseguida e que me viu pular pela janela. Mas ela correu para o elevador, encontrando um esconderijo atrás de algumas caixas. Ela me disse que, depois de ficar escondida por um tempo, via a pessoa descendo as escadas com outra pessoa. Eles nos procuravam quando o celular dela tocou por causa de uma mensagem minha. 2 pessoas olharam e a viram. E seguiram até lá fora, onde finalmente a vi perto da cabana. Não chamamos a polícia para evitar problemas por invasão. Não conheço essas pessoas, nem o que querem ou faziam naquele prédio. Mas acho que Dustin e eu não voltaremos lá.
Tenho 33 anos e um filho de 8 anos chamado Jeffrey. Economizei dinheiro recentemente para comprar um PlayStation de aniversário para o Jeffrey. Alguns dias antes do aniversário dele, encomendei um pacote de PlayStation 4 com FIFA 20 na Amazon, The Last of Us, God of War, Madden e Fortnite. Eu fiz o pedido de forma que fosse entregue no dia do aniversário dele para fazer uma surpresa. No dia do aniversário do Jeffrey, eu olhei pela janela e vi uma van da Amazon se aproximando da casa. Quando a campainha tocou, pedi ao Jeffrey para atender, pois era uma surpresa para ele. Me arrependo disso, pois assim que a porta abriu, havia um homem segurando o console. Mas o modo como ele olhava para Jeffrey me incomodava. Estava de pé com um sorriso estranho, encarando meu filho com aqueles olhos brancos. Notei o desconforto de Jeffrey com a situação quando ele me olhou. Achei que o homem só deixaria o console conosco e iria embora. Mas pelo modo como ele olhava para meu filho, eu tinha que intervir. Eu me colocava na frente do Jeffrey e dizia obrigada. O homem respondia com um simples tchau, mas ele não olhava para mim. Ele mantinha o olhar no meu filho, que agora estava atrás de mim. Nós dois ficamos um pouco desanimados por causa desse homem, mas o Jeffrey estava feliz com o novo videogame dele e começou a instalar no quarto dele. Na segunda, busquei o Jeffrey na escola e perguntei como tinha sido seu dia. Ele me contou as coisas de sempre, o que tinha aprendido e as novas lições. Porém, uma das coisas que ele me disse me assustou. Ele disse que durante um dos recreios havia um homem. Ele chamava a atenção dele por uma grade escondida em arbustos perto de um campo onde as crianças brincavam. Eu perguntei ao Jeffrey o que o homem dizia para ele. Ele me respondeu que o homem era gentil e apenas perguntava onde estavam os amigos dele. Quando ele terminava a escola e se queria ir para a casa dele depois, eu perguntava se ele conhecia esse homem e se já o tinha visto antes. Ele disse que sim, era o homem que tinha entregado o videogame no dia do aniversário dele, mas não era só isso. Ele notou um homem observando nossa casa da calçada oposta. Perguntei ao Jeffrey quando ele tinha visto isso, e ele respondeu que foi à noite, no fim de semana. Toda vez que ele olhava pela janela do quarto, via o homem sorrindo e acenando do outro lado da rua. Não hesitei em ligar para a escola e avisar sobre o homem que fica rondando por perto. Eu também informei o serviço de entregas e a polícia. Contei a eles o que meu filho me relatava. Nos próximos 2 dias, Jeffrey ficou em casa. Eu estava paranoica e angustiada, não queria perdê-lo de vista. Na quarta seguinte, acordei por volta da meia-noite. Não dormia bem. Levantei para checar Jeffrey, depois desci para beber água. Fiquei tão assustada quando vi uma silhueta preta do lado de fora da porta dos fundos. A pessoa tentou abrir a porta trancada. Olhei pela janela tentando ver quem poderia ser, mas não vi ninguém. Depois vi um carro arrancando na rua e fugindo. Liguei para a polícia dizendo que alguém tinha tentado entrar na minha casa. Não dormi mais naquela noite e ainda tenho dificuldades para dormir. Tudo isso aconteceu há 2 semanas e não tivemos outros incidentes até agora. Mas ainda estou paranoica e com medo de que isso ainda não tenha acabado. Quando criança, eu andava de bicicleta quase todos os dias até a biblioteca local, que ficava a poucos quarteirões de casa. Quando eu tinha 8 anos, costumava ir de bicicleta até a biblioteca. Eu estacionava minha bicicleta perto da porta dos fundos do prédio. Eu entrava lá e procurava tudo o que um garoto de 8 anos gostaria de ler. Eu olhava alguns livros e depois saía da biblioteca. Quando eu saí, havia um homem em pé ao lado da minha bicicleta. Sem pensar muito, fui em direção à minha bicicleta para ir para casa. Assim que me aproximei, o homem disse: "Oi, eu sou o João." Depois ele me perguntou: "Como você se chama?" Eu era uma criança boba, porque eu dizia para ele. Então, ele dizia: "Eu trabalho com a sua mãe, sabia? Como é mesmo o nome dela?" Então, mais uma vez, sendo boba, eu também dizia para ele. E ele me respondia: "Ela queria que eu te mostrasse algo ali, atrás daquelas árvores." Hoje, depois de muitos anos de reflexão, a pessoa devia ser o sequestrador mais inapto da história. Era como se ele tivesse lido um livro chamado Como Não Sequestrar uma Criança. Enfim, não importa, isso foi há 35 anos.
E a única educação que as crianças tinham naquela época era: não fale com estranhos. Meus pais eram ótimos, mas as pessoas não davam muita importância a isso naquela época. Mas eu ainda estava um pouco assustada. Quando eles me diziam que minha mãe queria me mostrar algo atrás das árvores, eu sentia que havia algo estranho. Eu recusava educadamente o convite para ir à floresta e pegava minha bicicleta para voltar para casa. Uma vez sentada no selim, o homem segurava o quadro da minha bicicleta, me impedindo de partir. Eu estava com medo. Pulei da bicicleta e voltei para a biblioteca. Eu fui até o balcão e perguntei se podia usar o telefone. A mulher me disse que o telefone não era para uso público. Então eu saí da biblioteca. Antes, a saída estava sempre trancada. Felizmente, minha bicicleta continuava lá, e o homem assustador tinha ido. Sem pensar muito, subi na minha bicicleta e fui embora. A cerca de um quarteirão da biblioteca, notei um carro marrom parado em um cruzamento em uma rua pequena ao lado. Olhei de novo e vi aquela pessoa estranha ao volante. Hoje, depois de vários anos, percebi que essa pessoa conhecia o meu caminho de volta para casa. O que significa que ele deve ter me seguido de casa até a biblioteca. Sempre que eu penso nisso, sinto um mal-estar, sabendo que ele poderia ter me sequestrado a qualquer momento. O que provavelmente me salvou foi o acaso. Como, por exemplo, uma pessoa passeando com seu cachorro ou indo até a caixa de correio, sabendo que ele provavelmente não queria testemunhas. Eu pedalava mais rápido depois que o notei e ele estava indo em direção à rua principal. Eu andava pela calçada e ele me seguia de perto. Quando eu acelerava, ele também o fazia. Enquanto gritava e me apontava o dedo. Agora eu também gritava. Aos 8 anos, eu andava muito rápido, carregando livros em uma das mãos. E não, eu não pensei em largar os livros. Eu ia para um beco quando o homem dirigiu rápido demais para fazer a curva. Mas eu já sabia que ele pegaria a próxima curva. O beco que peguei levava até minha rua. Mas havia uma colina entre mim e a minha rua que eu não conseguia subir pedalando. Era intransponível. Eu estava no meio da subida quando tive que descer da bike e empurrá-la. O homem estava estacionado lá em cima e me encarava. Eu literalmente passei ao lado dele e nunca vou esquecer, jamais, o olhar dele e o ódio nos olhos dele. Eu não faço ideia de por que ele me deixou passar, por que ele não me pegou e por que eles não tinham me matado. Subi na bicicleta novamente e pedalei velozmente para casa. Minha casa estava a apenas 500 metros de distância. Eles viraram e voltaram a me seguir. Ao chegar em casa, eu largava minha bicicleta e gritava, chamando minha avó, pois era ela quem cuidava de mim enquanto meus pais trabalhavam. Chamei-a com todas as minhas forças para que me protegesse ou fizesse algo contra aquele desconhecido. O homem, assustador, passava na frente da minha casa e virava na próxima esquina. Eu nunca mais o vi. Meus pais chamaram a polícia quando chegaram em casa. Eu me lembro que eles dirigiam um Plymouth Duster ou algo assim. Ele tinha uma leve calvície e devia ter entre 25 e 30 anos. Não sei se ele já foi pego, se fazia mal a outras crianças, nem seu nome ou qualquer outra informação. A única coisa que eu sei é que nunca mais voltei àquela biblioteca. Parece bobo, mas é verdade. Nos anos seguintes, andei a pé e de bicicleta, sempre alerta ao meu redor. Agora, sou extremamente protetora com meus filhos. Eu não confio facilmente em alguém, eu não confio em ninguém com meus filhos. E minha primeira pergunta para um professor ou treinador é: qual é a verdadeira intenção dele? Não há um dia que eu não pense naquele dia. E eu não me pergunto por que comigo, mas sim, por que não comigo?